Vamos dar sequência ao nosso curso de eletromagnetismo e agora nós falaremos sobre lei de Gauss. Então vocês estudaram lá em Física 3 o que era a lei de Gauss, né? A gente já estudou isso em Física 3. Lei de Gauss, ela diz que o fluxo total que atravessa uma superfície S fechada a qual delimita o volume V é igual à carga contida em V, né? A carga dentro de V. Então, a ideia é o seguinte, né? Imagina que eu tenho aqui uma batata, né? E aí essa batata tá cheio de cargas aqui espalhada dentro dela, né? E aí eu quero aqui na superfície da batata, eu quero saber qual é o fluxo total que atravessa a superfície, né? Então eu tenho um fluxo total. Pode ter carga aqui fora, pode ter carga aqui dentro, né? Mas no final das contas que eu vou ter um fluxo que está entrando, vou ter fluxo que está saindo, né? Dependendo das cargas que estiverem aqui, né? O que vai me interessar é, eu tenho que calcular o fluxo total na superfície. Mas como é que eu calculo o fluxo na superfície, né? Eu tenho que observar os campos elétricos. Mas lembra que para o fluxo, né? A gente vai fazer lei de Gauss do campo elétrico primeiro, né? Por isso que é o campo elétrico, é o fluxo, é a integral de superfície do campo, né? A gente viu lá em Física 3 que interessa pra gente, na verdade, é a componente perpendicular, né? Essa componente do campo aqui, que é perpendicular à superfície, né? E o fluxo, na verdade, é uma medida matemática dessa média. A gente provou isso lá em Física 3, né? Então, em Física 3 a gente mostrou que, na verdade, o fluxo, ele nada mais é do que uma média dessas componentes normais, né? E aí, quando você soma todas elas, você tem uma integral. Então, o fluxo total, através de uma superfície, né? O fluxo total através de uma superfície S é a integral de superfície, né? É a integral, fluxo total de um campo, né? Total do quê? Fluxo total de um campo. Quando a gente fala de fluxo, a gente está falando fluxo do campo, né, que é perpendicular aqui, ó. Aí eu calculo a média na superfície. Aí essa média na superfície das componentes normais do campo é o fluxo total. E a gente já provou em Física 3, eu não vou fazer essa dedução de novo. A gente fez várias vezes, na verdade, ao longo do curso lá de Física 3, eu não vou fazer de novo. A gente provou que o fluxo total, né, a gente fez essa conta bem detalhada lá, né? A gente provou que o fluxo total de um campo numa superfície é a integral de superfície. O fluxo total de um campo, vou colocar logo aqui é o campo. O campo mas serve para qualquer campo, né? Numa superfície S, é a integral de superfície
é a integral de superfície do campo, né? Nessa superfície aí fechada. Ok. Agora, a lei de Gauss diz que se eu eu calculo esse fluxo na superfície fechada, isso é igual à carga contida, né? A carga envolvida pela superfície, né? A carga contida em V, ou seja, isto é, a carga envolvida pela superfície. Então a superfície ela vai embrulhar, né? Aí essa minha carga dentro dela. E aí, se eu tenho uma superfície, se eu tenho uma carga envolvida pela superfície, ou seja, na parte interna da superfície, no volume interno, né? Então isso significa que o quê? Então, como é que é a definição? O fluxo total na superfície ele é igual à carga envolvida pela superfície. Então essa é a famosa lei de Gauss que a gente viu, fez essa dedução repetidamente lá, né? Lei de Gauss do campo elétrico. A gente fez essa dedução repetidamente lá em Física 3. Né? Ok. A gente também viu lá em Física 3 que eu vou colocar aqui primeiro para vocês decorarem isso logo, porque é uma coisa que sempre se repete, né? Eu faço a dedução aqui do lado, mas quero que vocês decorem mesmo, né? Então, é uma coisa que você vai usar bastante, então decore isso aqui, ó. Isso aqui você estudou lá no ensino fundamental, né? Então, que é o elemento de comprimento, né? Bom, a gente sabe, você estudou isso lá no ensino fundamental, que se eu tenho aqui um eixo X e Y, e aqui eu tenho uma partícula aqui numa posição, né, XY, e aí de repente essa partícula aqui ela faz uma trajetória aqui, né? Ao realizar essa trajetória, então aqui ela está no ângulo que eu vou usar θ, né? Que isso causa uma confusão grande, porque quando a gente vai para o tridimensional a gente geralmente usa φ, né? Mas no caso 2D a gente chama geralmente de θ, né? Mas não confundir, né? Com o θ que a gente vai usar no caso tridimensional. E se eu faço uma variação aqui infinitesimal, né? Faço uma variação aqui que é uma variação de θ, e aí eu tenho um raio aqui, esse raio aqui é um raio Rzão. Quem vai ser o arco? Então esse arco aí, esse arco bem aqui, né? Se o θ for muito pequeno, ele vai ser como se fosse um vetorzinho, né? Reto mesmo. Só que, então esse aqui é o nosso DL. O versor dessa direção aqui, né? Então tem esse vetorzinho aqui, que é o vetor, nosso elemento de comprimento. E o versor dessa direção radial, que é um vetor que sempre faz 90 graus com... né? Deixa eu colocar aqui. Ele faz sempre aqui 90 graus. Esse é o versor θ chapéu. Ok? Então, a gente sabe que
é uma coisa que não é bom você ficar deduzindo, você tem que saber, né? O arco, você estudou isso lá no ensino fundamental, né? O arco é o produto do ângulo central pelo raio, né? Então, se esse aqui é o arco e esse aqui é o raio, e esse aqui é o ângulo central, então se eu multiplico o ângulo central, então eu multiplico o raio pelo ângulo central, eu tenho o arco, que é o dl, o tamanho desse elemento de comprimento. Para eu ter o vetor elemento de comprimento, é só eu colocar o versor dele. É dl θ, ou seja, vai ser r d θ, r d θ, θ. Ok? Eu vou usar a convenção de usar, geralmente é usado Rzinho, né? Vou usar um Rzinho. Ok, então esse aí é o elementozinho de comprimento que a gente vai ter, né? Então, vou colocar aqui. A gente conclui que o elemento de comprimento ele vai ser R d θ vezes θ, chapéu, né? Ou seja, é bem fácil se demonstrar, faz uma regra de 3, né? Para você chegar nesse resultado. O que você tem? O ângulo, vamos fazer um exemplo. Fazer um exemplo. Digamos que eu tenha uma pizza, que é um círculo, tá? Esse ângulo central aqui, digamos, é um ângulo alfa. Esse arco aqui eu vou chamar de L. E aqui eu tenho um raio, vou chamar de Rzão. Aí eu quero relacionar esses caras. Bom, eu faço uma regra de 3, né? Ou seja, o ângulo parcial está para o ângulo total. Ou melhor, desculpa, o ângulo parcial está para o ângulo total, assim como o arco parcial está para o arco total. A gente sabe que o arco total é 2πr, né? Que é o perímetro da circunferência. Então, daqui a gente conclui que 2πr alfa é igual a 2πl. Eu posso cortar aqui. Então, a gente conclui que realmente o arco ele é o raio vezes o ângulo, que é a fórmula que a gente usou aí, né? Ok? Então, isso é bem elementar, né? Você aprendeu isso lá no ensino fundamental. Então, é basicamente isso, esse elemento, está dizendo que e acrescenta só o versor, né? Ok? Então, é isso que significa esse elemento de comprimento. Agora, a gente tem o caso tridimensional. Ok? Bom, obviamente que eu estou falando aqui do alfa medido em radiano, né? Se quiser colocar aqui, é radiano. Ok, em radianos, né? E a gente tem também outra situação, que imagina que você tem agora uma esfera. Então você tem aqui o eixo X, Y, Z, e aí você tem uma esfera, né? Tá? Uma laranja aqui. Você tem uma esfera. E aí, a gente tem uma coisa análoga, né? Na esfera, eu posso pegar aqui só 1/8 aqui da esfera, digamos, né? Posso pegar só um pedaço, um ângulozinho da esfera. Ó. Posso projetar aqui, pegar faça um desenho aqui, imagina uma laranja, né?
eu venho na laranja e faço um desenho aqui de uma superfíciezinha em cima dela. Ok, e aí a gente tem, posso ligar aqui, ó, e comunicar isso daqui com, ligar todos esses pontos dessa superfíciezinha sobre a esfera com a origem, né? Vai formar um negócio assim, né? Ok? Então, né, vou colocar para cá para poder enxergar melhor. Então eu tenho aqui o que? Isso aqui, nós chamamos isso aqui de um ângulo sólido, né? Então eu vou chamar aqui, lá sei, de alfa também. Então tem esse ângulo sólido aí. Esse ângulo sólido alfa. Isso aqui é um ângulo sólido. E o ângulo sólido é medido não em radiano, mas em esferoradiano. Então não vou ficar falando mais, né? Ele é medido em esferoradiano. E aí você tem que quando você pega a superfície total, né, o ângulo total, assim como existe um ângulo total que é 2π radiano, existe um ângulo total, né, quando eu considero toda a superfície esférica, que é chamado, que é 4π esferoradiano. Então, o ângulo, uma coisa importante que a gente tem que saber é que o ângulo sólido total é de 4π esferoradianos. Ok. Aí a gente pode fazer aquela mesma regra de 3 que a gente fez aquela hora, né? Não tem isso aqui já é outra coisa, né? Então a gente pode fazer aquela mesma regra de 3, né? Eu vou ter aqui um raio também, ó, raio R, né? Vou colocar aqui tem um raio R. Aqui, digamos que eu tenha um ângulo, esse ângulo aqui é um ângulo alfa, como a gente falou. Digamos que a área dessa superfície aqui é uma área S. Então você pode fazer a mesma coisa. O ângulo parcial, que é alfa, está para o ângulo total, que é 4π esferoradianos, assim como a superfície parcial está para a superfície total, né? Então, o que você vai ter? A superfície parcial é a superfície S, é a regra de 3. O ângulo parcial está para o ângulo total, assim como a superfície parcial está para a superfície total. Qual é a superfície total de uma esfera? É 4π r ao quadrado. Daqui a gente conclui que 4π r ao quadrado alfa é igual a 4π s. Eu posso cortar aqui e a gente conclui então que S, a superfície, né, ela é igual ao ângulo sólido vezes o raio ao quadrado. Então percebe que é análogo, né? A diferença é que no caso do ângulo mesmo, né, eu tenho o arco. O arco é o ângulo vezes o raio. E a área é igual ao ângulo sólido vezes o raio ao quadrado. Ok? Então, eu nem vou fazer um exemplo específico daquele anterior, porque esses já estão acostumados a fazer, né?
Vocês já fizeram isso lá no ensino fundamental, né? Como eu não sei se vocês viram essa parte de ângulo sólido, eu vou fazer um exemplo bem simples aqui. Então imagina que você tem exemplo, né? Deixa eu botar para vermelho aqui. Exemplo. Imagina que você tem 1/8 de uma laranja, né? Ou seja, você pega só a parte da laranja que está aqui no primeiro octante. Então, 1/8 de esfera. Então você corta, ela faz 3 cortes, né, na laranja, e aí você vai ter aí 1/8 de laranja, 1/8 de esfera, né, que é o meu x, y, z. E aí você quer saber quem é essa superfície aqui. Bom, essa superfície vai ser o ângulo sólido. Ora, o ângulo sólido aí é 1/8 do ângulo total. Então, esse ângulo sólido aqui, ângulo sólido, vai ser igual a 1/8 do ângulo total, que é o quê? Que é 4π. Então, vai dar π sobre 2. Então, a gente tem isso aqui. E o S, ele vai ser o quê? O S, ele vai ser alfa r². Então, ele vai ser o alfa aqui, né, que é o ângulo sólido, que é π sobre 2 vezes o r². Então, quer dizer que essa superfície aqui, de 1/8 de laranja, ele é π sobre 2 vezes r², ok? Então é simples aí. Ou seja, a área é o ângulo sólido vezes o r². Ok, agora nós veremos quem é o fluxo total numa superfície contendo uma distribuição de cargas. Então, fluxo total numa superfície contendo uma distribuição de cargas. Ok? Então, nesse caso, o que a gente vai ter? Imagina lá, como a gente falou, uma superfície, uma batata aqui, né? Uma pedra, um objeto sólido, né? Mas na verdade é uma superfície, inclusive pode ser uma superfície imaginária aí, né? Eu tenho essa minha superfície e ela contém uma distribuição de cargas dentro dela, né? Então significa que eu posso fatiar essa superfície em vários pedacinhos, né? Então eu posso pegar essa minha superfície aqui e fatiar em pedacinhos. Aqui, caixinhas, né? Deixa eu colocar, eu quero representar que é tridimensional. Então, eu fatio em várias caixinhas, ó. Então, divido ela, corto ela todinha e divido em caixinhas, né? Dentro dessa caixinha, vai ter uma certa quantidade de carga, como a gente já falou, né? Essa quantidade de carga daqui. E, como ela é fonte, a gente usa sempre o quê?